Daniel, ao longo desses anos, o que mais chamou sua atenção ao estudar casos de criança que cometeram homicídios? Teve algum caso mais horripilante do que outro? Todos são terríveis, mas... Olha, tem muitos casos horríveis, né? E muitos casos terríveis, muitos casos impressionantes. E assim, a partir de vários pontos, né? Desde a perversidade, como casos assim que... Assim, a gente não tem explicação. Assim. Tem um caso que aconteceu, que até tá em Anjos Cruéis. Tá no livro, né? Tá no livro, que é de uma garota, isso na década de 1950, eu acho, que ela morava no estado americano, da Dakota do Sul, ela morava no interior, sabe? Uma menina. Ela morava na fazenda, com a família, com os irmãos, né? E a menina nunca teve absolutamente nada. Uma menina normal, cresceu... A suspeita. A suspeita, cresceu super bem, né? Os pais amorosos, né? Gostava de brincar com os animais da fazenda, andar de cavalo, essas coisas. E aí, quando ela atingiu 12 anos, quando ela fez 12 anos, os pais decidiram que ela deveria mudar para uma cidade maior para ter melhores oportunidades na vida. Estudo, essas coisas. Sim, tá? Que é bem comum. É bem comum. Então, assim, só da gente perceber esse tipo de preocupação dos pais, já vê que, assim, porque a gente analisa o caso meio que de longe, né? A gente não sabe realmente ali o que de fato ali aconteceu, né? A gente tem só informações que são contadas, que são, né, nos ditas. Mas, então os pais decidiram que ela deveria mudar para uma cidade maior. Né, para ela estudar e tal. Aí ela mudou para Califórnia, para uma cidade, acho que é Oroville, que chama, na Califórnia, que é onde moravam os tios dela. Um casal que não tinha filhos, eram os tios dela. E aí ela foi matriculada na escola e começou a estudar. Um mês depois, ela matou a tia a machadadas. Um mês? Um mês depois. A tia chegou, conversou com ela, né? Aí a tia virou as costas para fazer alguma coisa, ela veio com um machado e matou a tia. Não apenas matou, né? Mas ela cometeu ali o que a gente chama de overkill, né? Que é o exagero no assassinato. Ela deu várias... A perversidade. A perversidade, exatamente. Overkill mesmo. Ela aplicou vários golpes de machado na tia, pegou uma faca, esfaqueou várias vezes a tia, o cabo quebrou, ela voltou na cozinha, pegou outra e continuou. E aí ficou lá. Aí o tio chegou, né? Aí viu ela num canto assim e perguntou para ela: o que você tá fazendo aí, né? E aí ela: eu acabei de matar a titia. Aí ele: mas como assim? Como assim? Larga de falar bobagem, né? Aí quando ele entrou na sala lá de estar, ele viu, né? E assim, esse caso não tem uma explicação, né? Porque a menina, ela teve uma infância super normal, né? Os tios tratavam bem ela, né? E um mês, né? E um mês, Vamos supor, tratasse mal, mas fosse uma coisa acumulativa. Sei lá, um ano de maus tratos. Sim, nada. Assim, não tem nada, absolutamente nada a falar. Sabe? Era uma família amorosa e tal. E aí, o que ficou na época, assim, é que ela teve um certo trauma ao mudar do interior para uma cidade grande, como se sabe? Aquilo fosse um fator... que meio que, sim... epigenético, destampou nela. Ela teve um tipo de dissociação, digamos assim. Entendi. Entendeu? Dessa mudança social. Dessa mudança social. Sociocultural. Ela saiu de criança para virar uma adulta, porque agora ela tinha deveres, responsabilidades, tinha que ir à escola, tirar uma nota boa, num ambiente que ela desconhecia totalmente. Então, imagina uma menina interiorana, que sempre morou na fazenda. Mas você vê, tem que ter uma genética para ser destampada. Porque, assim, quantidade de pessoas que saem do interior para poder... Sim, exatamente. Né? Não, tem algo a mais, né? Tem algo a mais ali. Só que, assim, ninguém nunca conseguiu identificar. Porque na época ela foi... Psicólogos, psiquiatras examinaram ela, não tem nada de normal, ela é sã. Ela não é uma menina insana. Sim, não foi nenhum surto psicótico. Não teve um surto psicótico, não teve nada. Ela tem zero problema. Que é pior, né? Exatamente, que é pior. E aí ficou-se essa ideia de que ela matou por saudade de casa. Que ela queria voltar
sabe? Pergunta que ela não quer calar. Ela comeu a tia pra matar a saudade de... Que horror, desculpa. Porque a justificativa... Não, sim, mas assim, é um crime, assim, violento, dantesco, hediondo, sabe? Que sem explicação, sabe? Quantos anos ela? 12. 12 anos, E aí, assim, uma última ironia nesse caso é que ela foi condenada... Ela não foi julgada como adulta, né? Mas foi condenada a ficar até os 21 anos num reformatório. Mas ela não cumpriu toda a pena dela, saiu antes, voltou para fazenda. Para a cidade dela. A cidade dela. E aí, quando ela tinha 21 anos, ela faleceu no acidente de carro. Então, assim, uma história bem trágica, né? E, assim, é irônico porque se ela tivesse ficado até presa até os 21 anos, ela não tinha sofrido um acidente, não tinha morrido, né? Mas esse é um caso, assim, que me chamou a atenção, sabe, assim. E mulher, né? Mulher, exatamente. Esse tipo de violência tão marcada é mais característica do homem, né? Inclusive, tem um outro caso do livro. Esse, sim, é um caso bastante... que quebra, assim, paradigmas, né? Como é que foi esse caso? Esse caso também envolve uma menina de 12 anos, uma criança... Mulher. Olha só esse caso. Esse caso aconteceu na Inglaterra em 1993. Uma adolescente de 18 anos, ela foi encontrada morta numa rua perto de um cemitério. E, bom, quando a polícia chegou, encontrou o corpo, eles ficaram horrorizados, porque a mulher, ela foi morta de maneira brutal, sabe? Foi mutilada, teve o órgão genital, sabe? Mutilado e tudo. Um investigador da época, inclusive, chegou a comparar o caso com o Jack o Estripador. Nossa. Porque era o que o Jack o Estripador fazia, né? Então, assim, só para ver o grau de brutalidade envolvido no crime. E aí, esse caso, na época, passou-se vários anos e nunca descobriu quem era o assassino. Por quê? Porque... Ninguém imaginou que era uma... Esse tipo de crime, né, Bia, igual você falou, o que é? Quando você encontra uma mulher jovem, bonita, morta desse tipo de maneira, com a identidade feminina dela destruída... Acha que é um homem mais... O que você pensa? Mais adulto... isso é homem. É homem que comete esse tipo de crime, não é mulher. É um homem. Né? Esse tipo de crime representa o que? A natureza masculina. Né? Do pulso, né? Da penetração, né? Toda essa coisa. Então, foi um homem, até porque também é um homem. Por quê? Para você subjugar uma mulher que já é adulta, né? É um homem. Força, né? Precisa de força física e tudo. Então, é um homem. Então, a polícia aqui, ó. Catando homem, entendeu? Eles fizeram até um perfil psicológico na época. E o perfilador falou o seguinte, é um homem branco, 17 a 25 anos, entendeu? Então, assim, é homem, né? Como é que esse crime foi desvendado? Uma garota que estava presa ela estava presa porque ela tentou matar uma amiga dentro da escola. Uma outra menina, que não tem nada a ver com isso, tá? Que não tem nada a ver. Ela estava na escola, ela chamou a amiga dela pro banheiro. Vamos ali, me ajuda a encontrar uma moeda, porque eu perdi uma moeda. E aí a amiga, vamos. A amiga dela entrou. Aí quando a amiga dela olhou para trás, ela tava com a faca. A amiga dela conta essa história, no julgamento ela contou a história, porque ela sobreviveu, né? E a menina tava assim, com a faca assim, passando a faca de uma mão para outra e sorrindo. A menina prazer, conta. Né? Aquele prazer sádico ali. Agora você é minha. Tipo assim. Aí ela deu uma facada na amiga, mas aí entraram outras meninas na hora no banheiro. E isso acabou salvando a vítima. E aí essa menina foi presa, né? Ela foi julgada e foi presa dentro do reformatório. E aí dentro do reformatório ela começou a se gabar de ter... foi eu que matei entendi. A fulana olha a 4 anos atrás. Olha o narcisismo. Sim, exatamente. A ostentação da perversidade. Exatamente. Foi eu que matei. E aí, essa história chegou aos ouvidos da direção do reformatório, chamaram a polícia foi lá interrogar ela. Ela sabia detalhes do crime que só o assassino poderia saber. Por exemplo, ela roubou um bracelete da vítima, pegou como um troféu. Entendi. Entendeu? Ela estava com o bracelete da vítima. E assim, essa informação não foi divulgada. Na verdade, nem a polícia sabia que a vítima tinha um bracelete, né? Porque quando encontraram o corpo não tinha nada, né? Foram até a casa dessa menina, dessa criança,
encontraram diários onde ela detalha, até de maneira sádica, assim, os crimes dela, sabe? Então, a ostentação. A ostentação, exatamente. Da perversidade. E assim, uma criança, uma menina de 12 anos. Então isso foge completamente, a gente entende por esse tipo específico de crime, né, de brutalidade. Não, terrível, terrível. Olha a vaidade traindo, né? Exatamente, foi a vaidade. Assim, a vaidade que traiu. Foi diagnosticada aí com todo tipo de transtorno que você pensar. Imagina, 12 anos é uma máquina assassina, né? Então, assim, é uma criança que cometeu esse tipo de brutalidade e ela até obteve gratificação sexual durante o ato, sabe? Então, assim, é um caso completamente fora da curva. Né? Por envolver uma criança e sexo feminino, né? Então, esse caso também foi bastante... A gente não pode deixar de pensar em todas as possibilidades. Sim, exatamente. Né?